Meu caro aluno, minha cara aluna, mais questões. Mas para que nós façamos mais questões, uma revisãozinha rápida, não é? Tá certo? No mesmo vídeo. Vem comigo aqui, não é? Então vamos para os chamados grupos de processos de gerenciamento de projetos, porque nós vamos ver que várias questões apareceram sobre isso. Lembrando, né, que todo projeto tem algumas características, tem a questão da singularidade, que o projeto é único. Tem a questão que vai aparecer embutida nas questões, que é a questão temporal, é a temporalidade. Tem a questão do risco, da interdisciplinariedade e o ciclo de vida do projeto, não é? Tá certo? Que nós podemos dividir em grupos de processos, né? Nós temos os grupos de processos que pertencem aos processos de iniciação, nós temos os grupos de processos, né, que pertencem ao planejamento, nós temos os grupos de processos que pertencem à execução, nós temos os grupos de processos associados ao controle e nós temos os grupos de processos associados ao encerramento. Não é? Tá certo? Aquilo que você já viu, deu uma organizada melhor, ficou mais bonito, né? Grupo de processos de iniciação, grupo de processos de planejamento, grupo de processos de execução, grupo de processos de controle, grupo de processos de encerramento, né? Mas passando de maneira bastante rápida, lembrando que iniciação e encerramento são os mais fáceis, né? Porque na iniciação nós temos o quê? O termo de abertura, que é muito importante, e as partes interessadas. Não é? Tá certo? Né? Aí nós temos os grupos de processos mais longos que estão associados ao planejamento, planejar o gerenciamento de escopo, definir o escopo, criar a estrutura analítica de projetos para saber exatamente cada coisa que deve ser feita no projeto, né? Planejar o cronograma, planejar o gerenciamento dos custos, planejar o gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento dos recursos, planejar o gerenciamento das comunicações, dos riscos, né? Tudo isso aí retirado, logicamente, com base lá, né, no gerenciamento dos elementos das 10 áreas do conhecimento, né, do PMBOK, né? Muito bem, na execução, né, gerenciar, adquirir, desenvolver, implementar, conduzir, não é? Tá certo? E monitoramento e controle, lembra, monitorar e controlar, validar, não é? Tá certo? São os verbos que vão aparecer associados. Muito bem. Então vamos aos testes, né? Olha aí, questão de 2018, não é? Questão da Fundação Carlos Chagas. Um analista alocado hipoteticamente como gerente de um projeto pretende utilizar o Guia PMBOK quinta edição para sua referência e apoio. Lembrando que já está na sexta edição. Na hora de determinar o orçamento do projeto, ele notou que teria que pesquisar o assunto em uma determinada área de conhecimento e um determinado grupo de processos. Não é? A área do conhecimento, não é? E o grupo de processos são respectivamente. Ora, ele está ligado à questão dos custos, né? Tá certo? Do projeto, né? E os custos do projeto são analisados em que momento? No momento do planejamento, não é? Então, a alternativa Amazonas, né? Tá certo? Ele está preocupado com os custos, né? E isso está associado ao grupo do planejamento, porque é no planejamento que eu vou planejar o cronograma. Se eu vou planejar o cronograma, isso tem relação com os riscos, tem relação com os custos, né? Está tudo associado, tá certo? Com as aquisições, né? E assim por diante. Vamos a outra questão também, não é? Tá certo? Olha aí, questão de 2018, não é? Questão muito interessante. Entre as áreas, também Fundação Carlos Chagas, né? Veja que são provas de Tribunal de Contas aí do Rio Grande do Sul. Entre as áreas de conhecimento constantes da principal publicação do Project Management Institute, PMBOK, insere-se o quê? O gerenciamento do escopo, cujo é objetivo. Escopo é aquilo que inclui tudo que será realizado no projeto, todas as entregas do projeto, os bens que serão adquiridos, tudo aquilo que faz parte do projeto, tudo aquilo que fará parte do projeto, que é necessário para a concretização do projeto, está dentro do escopo. Aquilo que não é necessário à concretização do projeto não faz parte do escopo, né? Me lembra um administrador que recebeu uma verba para administrar, não é? E aí ele comprou os equipamentos para a empresa, né? Para os processos, ele tinha que implantar processos, não é? Ele comprou os equipamentos, comprou insumo, contratou pessoal, mas tinha uma sobra de orçamento. O que ele fez? Ele comprou um carro para ele. Ué, mas espera aí. Aí ele disse, não, mas o carro é para a empresa e tal, mas o carro
era necessário o objetivo de produzir aquele produto para o qual eles estavam montando os processos? Não. Então a aquisição do carro está fora do escopo. O escopo envolve tudo aquilo que é necessário para as entregas. Então vamos ver aqui o que é que tem a ver com o gerenciamento do escopo. Controlar os custos do projeto, com a eliminação das etapas redundantes e o enxugamento das equipes e empregados envolvidos direta e indiretamente na execução do projeto. Aí nós temos, logicamente, o gerenciamento de custos, não é o gerenciamento do escopo, É o gerenciamento de escopo, dos custos e, naturalmente, quem está fazendo isso vai empregar a gestão de processos, eliminando aqueles processos que não agregam valor ao projeto. Lembra que você já viu isso lá na qualidade total. B, Então, nada a ver. Definir a missão da organização, identificando sua razão de ser e a forma como pretende ser reconhecida pelos seus empregados, fornecedores, pela sociedade. Ora, definir a missão é parte do planejamento estratégico. Não tem nada a ver com o escopo, Pode afetar o escopo, mas não tem relação direta com o escopo. C. Estabelecer no âmbito do planejamento estratégico da organização as ações estratégicas com metas, indicadores de resultado para fins de avaliação de desempenho. Em outras palavras, vai conectar o planejamento estratégico, vai definir as ações estratégicas, isso é parte do gerenciamento do planejamento estratégico, e vai conectar isso com balance de scorecard, metas e indicadores, que não é o escopo, então está fora, Tá certo? D. Controlar o tempo da execução do projeto com o estabelecimento de um cronograma detalhado, fixando prazo estimado para cada etapa e as intervenções e redirecionamentos necessários. Vamos ver algumas palavras que são chaves, Aí, olha, tempo, cronograma, prazo. Gerenciamento dos prazos, Não tem a ver com gerenciamento do escopo. Então sobrou aí, Delimitar com clareza a extensão do projeto, com a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe, identificada na forma de pacotes de trabalho no âmbito da estrutura analítica de projeto. Você já viu a estrutura analítica de projeto? Quando eu estou começando um projeto, e eu não sei exatamente quais serão as tarefas a serem desenvolvidas, eu vou criar aquela estrutura que me lembra um organograma, não é organograma, na verdade está muito mais para um fluxograma, tá certo? É que estrutura todas as tarefas que serão executadas, o que será entregue no projeto, a famosa estrutura analítica de projetos, tá certo? Para eu conseguir enxergar exatamente tudo aquilo que está dentro do escopo. Então fica a dica, Como o pessoal gosta de falar hoje em dia, A estrutura analítica do projeto, ela ajuda você a enxergar tudo que faz parte do escopo, as tarefas que serão desenvolvidas, os trabalhos, as entregas. É uma questão excelente e essa alternativa aí vale a pena revê-la, Ler e anotar com muita atenção, porque é muito interessante, Ela ajuda você a estudar. Próxima, questão 3. Fundação Carlos Chagas caiu na Secretaria da Fazenda de Goiás do ano de 2018. O auditor está responsável pela avaliação do gerenciamento dos contratos e o controle das mudanças que são necessários para desenvolver e administrar pedidos de compra emitidos por, outra palavra-chave, emitidos por membros autorizados da equipe de um projeto, que segue as recomendações do PMBOK, quinta edição. Sob essa responsabilidade, o auditor está examinando os processos da área de conhecimento denominado gerenciamento. Aqui, aquele gerenciamento que ele está falando, olha, é esse diagrama aqui, Gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento da comunicação, gerenciamento dos riscos, aquisições, partes interessadas, que depois vai ser desmembrada nos grupos de processos lá no planejamento, Você vê que eles aparecem aqui embutidos, olha lá. Gerenciamento dentro do grupo de processo planejamento. Gerenciamento do escopo, gerenciamento do cronograma, os prazos, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos. Tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando gerenciamento das partes interessadas e das aquisições. 2 gerenciamentos que não entram ali, tem aqui na execução, gerenciar o engajamento das partes interessadas, mas não... tem planejar,
Planejar engajamento das partes interessadas, eu que não grifei, não é? E gerenciamento das aquisições, né? Ora, aqui na questão 3, quais são as palavras-chave, né? Tá certo? Palavras-chave são as seguintes, né? Muito bem. Aqui, não é contratos e compra. Contratos e compra não é gerenciamento dos custos, nem da qualidade, nem dos riscos, nem das partes interessadas. É o gerenciamento das aquisições. Contratos e compras, gerenciamento das aquisições. Gerenciamento das aquisições, né? Muito bem. E 4, não é? Em um projeto que utiliza o PMBOK, da 5ª edição, um analista de sistema está trabalhando em um processo que tem como principal objetivo permitir as mudanças documentadas no âmbito do projeto sejam consideradas de forma integrada, reduzindo os riscos do projeto, que frequentemente resultam das mudanças feitas sem levar em consideração os objetivos e planos gerais do projeto. Olha a questão 2018, olha quantas vezes aparece a palavra mudança. Dentre outras atividades, o analista revisa todas as solicitações de mudança ou modificações nos documentos do projeto, entrega as linhas de base ou plano de gerenciamento do projeto e aprova ou rejeita mudanças. Novamente mudanças. O analista está trabalhando com o processo do quê? Não é? Eu vou dar uma lida rápida, né? Realizar o controle integrado das mudanças. Está inserido grupos de processo de monitoramento e controle da área de conhecimento, integração do projeto. Me parece adequado, né? Gerenciar o trabalho do projeto, que está inserido no grupo de processos de execução e conhecimento de gerenciamento de recursos. Ele não falou de recursos humanos, ele falou de mudanças. Realizar o controle integrado das mudanças para ser inserido no grupo de processo de execução, na área do conhecimento, no gerenciamento de recursos humanos. Também não tratou desse assunto. Gerenciar a equipe de trabalho que está... também não falou de gerenciar a equipe de trabalho. A garantia da qualidade na E, realizar a garantia da qualidade. Não, né? Eu ainda fico com a alternativa Amazonas. Não é? Tá certo? Amazonas, assim, encerrando a 4ª questão, né? E a 5ª questão... Um analista de sistemas está trabalhando no processo de identificação das pessoas, não é? Aí sim tem a ver com recursos humanos, né? Mas espera aí, calma, professor. Grupos ou organizações que podem ter impacto ou ser impactados por uma decisão ou atividade do resultado do projeto. Fácil. Quando ele fala pessoas, grupos e organizações que podem ser impactados, ele está falando das partes interessadas. E as partes interessadas eu vou identificar lá no grupo de iniciação, né? Tá certo? Do projeto, né? Então está lá, olha lá, aqui é onde nós temos o termo de abertura do projeto, pode ser usado como entrada, já que pode fornecer informações sobre as partes internas e externas relacionadas e afetadas. Meu amigo, minha amiga, partes internas, externas, relacionadas e afetadas são as chamadas partes interessadas. Daí a alternativa, não é? A alternativa elefante. Muito bem, encerrando, não é? Esse bloco, eu volto